do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós queremos olhar com muita atenção a atitude de Jesus e os seus atos. Dentre os atos de Jesus, muitos chamam atenção, mas todos eles expressam uma atitude, uma disposição, uma intenção. A atitude de Jesus está condensada naquilo que Jesus diz para os discípulos. Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Qual é a atitude de Jesus? O que é que tem dentro dele, no seu coração, sua intenção? Tenho compaixão desse povo. Não quero que eles corram riscos. Não quero que eles passem necessidades. Não quero mandá-los embora de mãos vazias. Essa é a atitude. Ter compaixão. Não querer passar indiferente, sem fazer nada pela pessoa. É uma atitude que nós, como cristãos, somos convidados a repetir antes de tudo. Querer bem as pessoas, ter pena delas, desejar fazer aquilo que estiver no nosso alcance. Não quero que eles passem mal e não quero passar por eles sem deixar de fazer alguma coisa. Isso vale para uma reflexão pessoal e mais demorada. Nem sempre a gente pode fazer aquilo que a pessoa nos pede. Nem sempre a gente pode fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Mas a gente sempre pode querer bem a pessoa. Sempre pode ter pena dela. E a gente sempre pode fazer alguma coisa. A gente pode, às vezes, conversar, dar uma atenção. E se parecer que a gente não pode fazer nada mesmo, ainda assim a gente ainda pode rezar pela pessoa. Então não passar indiferente. Essa era a atitude de Jesus, era o que tinha no coração dele, e só isso já é um grande exemplo para nós. Mas olhando com cuidado também os atos de Jesus. O primeiro deles é que ele sobe a montanha e se senta, como aconteceu também no Sermão da Montanha.
sentar-se era a atitude do mestre. O discípulo ouve de pé, aprende a lição de pé. O mestre se senta para ensinar. E é por isso que até hoje nós falamos sobre as faculdades, quando falamos de um professor que dá aula numa faculdade, costumamos dizer que ele é o titular da cadeira de tal matéria. Daí vem a palavra cátedra, que quer dizer cadeira, de onde veio a palavra catedral, onde tem a cadeira do bispo, onde o bispo ensina, também nas faculdades, catedrático. Então, a atitude de ensinar. Isso quer dizer que aquilo que Jesus está fazendo, porque por incrível que pareça, ele se senta e não fala nada, mas aquilo que ele está fazendo é uma lição. Então ele se senta e o que ele faz? Numerosas multidões aproximaram-se, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Então, essas pessoas necessitadas, ajudadas por ele, esse é o ensinamento. Aqui, o ensinamento dele não veio com os lábios, veio com as atitudes. Então, os doentes, os pobres, os cegos, os coxos vieram e ele então os curou. Essa é a primeira atitude. Ele podia fazer isso, então ele fez o que podia fazer. Em segundo lugar, quando depois então ele expressa o que tinha no coração, não quero despedir a multidão sem comida, e quando disseram para ele que não tinha como trazer comida para aquela multidão, ele faz uma pergunta fundamental: quantos pães tendes? Essa é uma dificuldade nossa, sabe? Nós passamos boa parte da nossa vida olhando para aquilo que nós não temos, para aquilo que nós não conseguimos fazer. E o ponto de partida de Jesus é: quantos pães tendes? O que é que você tem? O que é que você pode fazer? Não se pede que você faça o impossível. Jesus pôde curar. Ele tinha essa força. Nós não podemos. Não podemos curar um doente, mas podemos visitá-los. Podemos visitá-lo. Então Jesus pergunta: o que é que você tem? O que é que você pode fazer? Então é esse ato de Jesus de questionar sobre o que nós temos. Depois, na hora da multiplicação dos pães, aí são várias ações que ele tem e são ações muito importantes. Em primeiro lugar, pegou os 7 pães. Não desprezou o pouco que tinha. Ah, não dá para nada. Não dá para nada, então não vamos dar nada para ninguém. Pegou os 7 pães. Trabalhou com o que tinha. Depois, deu graças. Agradeceu. É pouco, mas é dom. Então, a primeira atitude, agradecer. Às vezes nos falta muito isso. Quando é pouco, ficamos reclamando pelo que não temos. E às vezes esquecemos de agradecer pelo pouco. Deu graças. Depois, partiu. Outra atitude importante, porque para nós, quando é pouco, não dá para nada. Quando é pouco, se eu repartir, não vai dar para mim. Mas assim mesmo. Não há desculpa para não repartir. Exatamente quando é pouco é que é necessário repartir. Isso recorda tantas vezes a nossa infância, a minha pelo menos foi infância pobre, o quanto isso era prática em casa. Um ovo frito às vezes era partido em 4, um pedaço para cada um. Um ovo é um ovo. O que a mãe ia fazer? Ah, é um só, hoje eu como, vocês não comem. Amanhã você come. Não. Todos os dias cada um pega um pedacinho. E depois ele dava aos discípulos e os discípulos davam às multidões. É tão interessante que ele não faça tudo sozinho, mas que ele organize a ação e faça os discípulos participarem
do que ele está fazendo. Ele não age sozinho. Ele partilha não somente o dom, mas partilha a doação. De fato, Deus não precisa de nós e, no entanto, quer precisar de nós. É assim que ele age conosco. E às vezes a gente não percebe que quando a gente faz o bem, o mais importante não é a gente fazer o bem e todo mundo dizer que a gente é bom, mas é a gente conseguir motivar as pessoas a participar desse bem que nós fazemos. Promover a participação. Além da partilha, a participação. Vejam, o aproveitamento daquilo que se tem, não desprezar, valorizar, agradecer pelo que se tem, repartir o que se tem, partilhar, mas também promover a participação. E assim todos ficaram satisfeitos. Quantas lições Jesus nos dá praticamente sem falar, só agindo. Ações que nós podemos repetir. E, sobretudo, a atitude que nós devemos ter. Atitude, intenção, disposição. Rezemos. Senhor Deus, preparai os nossos corações com a força da vossa graça, para que ao chegar o Cristo, vosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida eterna e Ele mesmo nos sirva o alimento celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.